Você já parou para pensar o que realmente corre nas suas veias? No episódio de hoje, vamos abrir o microscópio da hematologia para entender como que o sangue é produzido, como ele atua em cada parte do corpo e por que ele precisa ser renovado o tempo todo. Olá pessoal, eu sou a Giovana e esse é o primeiro episódio da nossa série Hematologia Básica, feita especialmente para você que estuda, trabalha ou simplesmente é apaixonado por ciência e laboratório. Então prepara o jaleco porque agora a hematologia vai fazer muito mais sentido para você. Para começarmos a entender a hematologia, precisamos dividir o sangue em dois grandes compartimentos. O plasma, que representa cerca de 55% do volume total, e os elementos figurados, que ocupam os 45% restantes. O plasma é como uma rodovia líquida altamente especializada. É nele que circulam os veículos, as células, mas também as mercadorias essenciais do corpo humano. Essas mercadorias incluem nutrientes como glicose, aminoácidos e lipídios, hormônios que funcionam como mensageiros químicos, anticorpos e fatores de coagulação que garantem a segurança da circulação, resíduos como ureia e gás carbônico que precisam ser eliminados e íons reguladores que ajudam a manter o equilíbrio do pH e da temperatura. Além disso, o plasma mantém a homeostase, atuando como um sistema de regulação constante da via expressa do nosso organismo. Agora imagine os elementos figurados como trabalhadores especializados dessa grande cidade interna. Eles executam funções operacionais, defensivas e estruturais. Os eritrócitos ou glóbulos vermelhos são os transportadores. Eles levam oxigênio para os tecidos e removem o gás carbônico, além de contribuírem para a regulação do pH. Já os leucócitos são os agentes de segurança, monitoram o organismo em busca de ameaças como vírus, bactérias e células anormais e entram em ação sempre que necessário. Quando há uma lesão em um vaso sanguíneo, quem entra em ação são as plaquetas. Elas são os engenheiros de emergência, formando o tampão plaquetário que impede o vazamento, ou melhor, a hemorragia. Essas células não estão apenas no sangue, elas também podem ser encontradas em líquidos como o líquor pleural, o acístico ou o sinovial, e seu estudo é essencial para o diagnóstico de diversas condições clínicas. Agora, para entendermos a composição do sangue, é a hora de olhar para a sua origem. O processo de produção das células sanguíneas é chamado de hematopoiese e acontece principalmente na medula óssea vermelha. Pense nela como uma verdadeira fábrica inteligente do corpo humano. Ela funciona 24 horas por dia, com setores especializados, sensores de controle e linhas de montagem precisas que produzem bilhões de células por dia. Durante o desenvolvimento embrionário, essa fábrica muda de endereço algumas vezes. Começa no saco vitelíneo, migra para o fígado e o baço e só se estabelece na medula óssea por volta do terceiro trimestre da gestação. Nos recém-nascidos, praticamente todos os ossos contêm medula ativa. Já no adulto, a produção se concentra nos ossos do eixo axial, externo, costelas, vértebras, pelve e porções proximais do fêmur e úmero. No centro dessa fábrica estão as células-tronco hematopoiéticas, que funcionam como máquinas-mães multipotentes, capazes de originar diferentes tipos de células conforme a demanda. Elas se dividem em duas linhas principais. A linha mieloide, que dá origem aos eritrócitos, granulócitos, monócitos e megacariócitos, que são os precursores das plaquetas, e a linha linfóide, responsáveis pelos linfócitos T, B e células natural killer, que são os soldados do sistema imune adaptativo. Mas nenhuma fábrica funciona sem comando. A hematopoiese é regulada por uma rede de citocinas e fatores de crescimento, como a eritropoetina, produzida pelos rins quando o corpo detecta baixa oxigenação, a trombopoetina e interleucinas, como a IL-3, IL-6, GM-CSF. Esses fatores agem como sensores e programadores da linha de produção, acelerando ou freando a fabricação conforme as necessidades fisiológicas, como infecções, inflamações ou perdas sanguíneas. Para produzir uma nova célula,
é necessário um esforço bioquímico intenso. Ativação de vias como JAK-STAT e MAP-kinase, alta atividade mitocondrial e síntese acelerada de DNA e RNA. Além disso, a fábrica depende de insumos essenciais, como ferro, vitamina B12 e ácido fólico, são matérias-primas fundamentais para a maturação celular, especialmente na produção dos eritrócitos. A hemoglobina, por exemplo, é montada em 2 etapas. O grupo M é produzido nas mitocôndrias, enquanto a globina é sintetizada no citoplasma. Uma produção integrada e coordenada. E quando algo sai do esperado, uma hemorragia, uma infecção, uma inflamação aguda, a fábrica responde. Ela ajusta a produção de forma dinâmica para atender à nova realidade do organismo. Esse é o poder da hematopoiese, uma fábrica silenciosa, adaptativa e absurdamente vital. Se, por um lado, o corpo está em constante produção de novas células sanguíneas, por outro, ele precisa também remover as que já cumpriram seu papel. Podemos imaginar esse processo como um sistema de coleta seletiva e reciclagem dentro de uma cidade inteligente. Cada célula tem um prazo de validade. Quando esse tempo se esgota, elas são identificadas e encaminhadas para centros especializados de remoção e reaproveitamento. Esses centros correspondem ao sistema mononuclear fagocítico, com destaque para o baço, o fígado e a medula óssea. Eles funcionam como verdadeiras centrais de triagem celular. Eritrócitos, por exemplo, vivem cerca de 120 dias. Quando envelhecem ou sofrem danos, são fagocitados por macrófagos. A hemoglobina que carregam é cuidadosamente desmontada. A globina é reutilizada como aminoácido, o M é convertido em biliverdina e depois bilirrubina indireta, sendo processado e eliminado pelo fígado. Plaquetas duram entre 7 a 10 dias e também são removidas pelo baço, contribuindo para o equilíbrio hemostático. Já os leucócitos têm uma longevidade variável. Neutrófilos vivem poucas horas. Linfócitos T e B podem durar meses ou até anos, graças à memória imunológica. Mas esse processo de destruição não é um descarte aleatório, é reciclável, fisiológico e vital. Ele evita o acúmulo de células velhas ou disfuncionais, mantendo a qualidade do sistema. Quando há falha nesse equilíbrio entre a produção e destruição, surgem distúrbios hematológicos, como anemias hemolíticas por destruição acelerada dos eritrócitos, trombocitopenias por baixa de plaquetas, leucopenias por queda de leucócitos. E do ponto de vista laboratorial, esse aumento na destruição pode ser detectado por LDH elevada, marcador de lyse celular, bilirrubina indireta aumentada, aptoglobina reduzida, reticulocitose, sinal que a medula está trabalhando para repor as perdas. Esse ciclo de produção, uso e renovação celular é o que mantém a dinâmica do sangue funcionando com eficiência, e qualquer falha nessa engrenagem impacta diretamente o diagnóstico e o tratamento clínico. E assim, encerramos nossa primeira jornada pelo universo hematológico. Você conheceu o sangue como uma cidade viva, onde o plasma é a rodovia que transporta nutrientes, mensageiros e defesas. Viu que as células sanguíneas são profissionais altamente especializados, transportadores, patrulheiros e engenheiros da saúde. Descobriu que tudo isso nasce numa fábrica inteligente, a medula óssea, que responde de forma precisa às necessidades do corpo. E por fim, entendeu que até o fim da vida celular é planejado, como um sistema de reciclagem fisiológica que garante que nada se perca e tudo se renove. Esse equilíbrio entre produção, função e destruição é o que mantém a engrenagem da vida girando dentro de nós, silenciosa, constante e absolutamente essencial. Mas a hematologia não para por aqui. No próximo episódio, vamos explorar as doenças que atingem os glóbulos vermelhos, entender como ocorrem as anemias, quais são suas causas, tipos e marcadores laboratoriais, e como interpretar seus sinais clínicos com base na fisiologia que você acabou de aprender. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas e se inscreva no canal, porque a ciência é mais clara quando a gente constrói ela juntos. Até o próximo episódio!